Em toda e qualquer forma de arte, existem artistas que se destacam por talentos dos mais distintos e que, graças a isso, constroem carreiras marcadas pela longevidade e regularidade de seus trabalhos, ou por uma trajetória composta por altos e baixos, ou ainda os que sustentam sua fama e reconhecimento apenas por uma ou duas criações de grande destaque. No cinema, isso se torna evidente quando analisamos a carreira de profissionais atuantes em uma das, se não a principal função no desenvolvimento de um filme, a direção. Um dos casos mais curiosos que rende debates até os dias de hoje está na filmografia de um motorista de caminhão que abandonou o seu emprego e migrou para o ramo do cinema após sair embasbacado de uma sessão de Star Wars, James Cameron. Com apenas 10 filmes em sua carreira de mais de 40 anos na indústria do cinema, Cameron teve um início bastante humilde e pouco celebrado com o filme Piranha 2, onde atuava como artista de efeitos especiais e ganhou a chance de dirigir o seu primeiro longa-metragem após o diretor original ter sido demitido. A produção, no entanto, foi extremamente conturbada, com alegações e limitações criativas, ao ponto do diretor nem mesmo acompanhar o processo de edição e montagem da própria criação. O resultado foi um filme de lançamento desastroso e com péssimas avaliações da crítica especializada. Felizmente, 2 anos depois, o diretor consolidou seu nome no mercado com O Exterminador do Futuro, filme inspirado em um pesadelo que teve quando estava doente, ao imaginar um dorso metálico carregando uma faca de cozinha e se arrastando em meio a uma explosão. O resultado foi o início de uma franquia de enorme sucesso e a possibilidade de trabalhar em outros projetos igualmente bem-sucedidos, como a sequência Aliens: O Resgate, O Segredo do Abismo e a ambiciosa continuação O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. No entanto, mesmo com as portas abertas graças ao sucesso de seus filmes, James Cameron é conhecido pelos longos intervalos entre uma produção e outra. A sequência de Alien veio apenas 8 anos depois do original. A continuação da saga Terminator levou 7 anos para ser desenvolvida e entre o sucesso de Titanic e Avatar, foram 12 anos de espera por uma nova produção. Falando nisso, novamente os fãs do diretor se encontram à mercê de uma espera de mais de 10 anos pela sequência de Avatar, que virá nesse ano de 2022, sob o título Avatar: O Caminho da Água. Mais do que uma continuação, o filme vem com a promessa de trazer de volta a tecnologia 3D aos holofotes, após anos de exposição exagerada e sem capricho, que afundaram o cinema tridimensional até o esquecimento. Esses longos períodos de espera resultaram em uma filmografia relativamente modesta em quantidades de produção, com a maioria delas sendo compostas por tramas básicas e convencionais, em contraponto ao capricho visual e inovações tecnológicas no ramo audiovisual. Essas características do cinema de James Cameron são sentidas principalmente em Avatar, um filme que, apesar do visual estonteante e do inegável sucesso comercial, é criticado pelo roteiro composto por conceitos já clichês e até mesmo acusações de plágio a outras obras. Com tudo isso exposto, muito se questiona se tanto o criador quanto a criatura não seriam superestimados e se suas contribuições para o cinema realmente merecem o reconhecimento e sucesso que conquistaram ao longo dos anos. Mas a história nos mostra que tanto James Cameron quanto o Avatar detêm méritos que muitos artistas desejam, mas poucos conquistam: ser visionário. Assim como grandes realizadores como George Lucas, Steven Spielberg e Christopher Nolan, James Cameron soube reconhecer as possibilidades que o avanço tecnológico traria para o cinema. Segundo suas palavras, o advento da digitalização no cinema rompeu as barreiras do cinema, e agora tudo não depende mais das limitações técnicas, mas sim dos limites da imaginação humana. Com um orçamento adequado, uma equipe competente e boas ideias no papel, um diretor de cinema detém todas as ferramentas para fazer o filme que quiser. E muito disso se deve às contribuições de James Cameron em conferir novas ferramentas para futuros realizadores. Tanto em O Segredo do Abismo, quanto em Terminator 2, o diretor apostou em tecnologias para expandir os limites técnicos, como um sistema de comunicação entre os atores, filmando cenas embaixo d'água. O trabalho da Industrial Light and Magic na criação do alienígena aquático e que serviria de base para o metal líquido que compõe o vilão T-1000. Esse que, inclusive, demandaria 10 dias apenas para renderizar 15 segundos de filmagem do vilão em sua forma metálica. Ademais, foi graças à evolução dos efeitos visuais dos anos 80 e 90 por filmes como O Segredo do Abismo, Terminator 2 e Jurassic Park que o CGI se consolidou como uma das ferramentas fundamentais na criação de filmes, sobretudo para os atuais blockbusters. Porém, James Cameron ainda iria mais além com o Titanic, um filme que traz uma história de amor fictícia em meio a um trágico evento real, em que o diretor demandaria a exploração submarina dos escombros do navio, além da construção de um modelo real do próprio Titanic.
A construção levou meses e atrasou as filmagens, com o diretor gravando as cenas que podia, como é o caso do icônico momento de Jack desenhando Rose usando a joia Coração do Oceano. Mesmo com as dúvidas dos produtores, atrasos e estouros de orçamento, o filme se mostrou um sucesso estrondoso, sendo o primeiro longa-metragem a superar a marca de $1 bilhão em bilheterias, e comprovando como o cinema era uma das mais rentáveis e adoradas formas de entretenimento e arte dos tempos modernos. Porém, enquanto fazia o que possivelmente foi o seu maior filme, Cameron já matutava sobre Avatar, esse que seria o seu retorno à ficção científica e que abordaria outros de seus temas de grande interesse, a preservação do meio ambiente. No entanto, embora tenha auxiliado no avanço tecnológico do cinema, ainda seriam necessários mais tempo e inovações para que a sua visão de Pandora e seus habitantes pudesse ser concretizada. Felizmente, com o advento da trilogia O Senhor dos Anéis, que nos apresentou o trabalho inovador da Weta Digital, com a captura de movimentos na criação de personagens digitais como Gollum, Cameron percebeu que era chegada a hora de fazer o seu mais novo filme. A produção demandaria mais anos para ser concluída, ainda mais levando em conta que o diretor também almejava desenvolver a sua tecnologia 3D, mas não através da mera conversão, e sim pela cinematografia concebida desde o início de maneira tridimensional. Além de uma questão estética, a escolha do 3D buscava conferir maior imersão do público à história e ao visual. E com as primeiras divulgações de Avatar, o filme, assim como Titanic, se tornaria um verdadeiro evento. Com seu lançamento em dezembro de 2009, Avatar quebrou os recordes que seu criador havia atingido com sua obra anterior, com quase $3 bilhões nas bilheterias. O lançamento de Avatar, mais do que um retorno de Cameron aos cinemas, foi a demonstração da busca do diretor em levar a tecnologia adiante, em conferir ferramentas a mais para outros artistas conseguirem desenvolver os seus filmes, tendo apenas a imaginação como limitadora de sua capacidade em contar histórias. O filme nos mostrou um cuidado visual como poucos, com textura, sombreamento, animação e detalhes de cenários que só são comparáveis ao realismo das expressões faciais dos personagens em suas versões como avatares. Algo conseguido graças à tecnologia de performance capture, com a câmera captando as emoções transmitidas pelo elenco nos mínimos detalhes e sendo reproduzida no computador em tempo real. Poucas vezes se havia visto seres por computação gráfica com tamanho grau de verdade, seja na textura da pele, na interação com objetos do cenário, esses também criados por CGI, e pelos olhares e gestos que desafiam a suspensão de descrença dos espectadores. Todos esses fatores se tornaram atrativos para o público e a crítica, e se tornarem fonte de inspiração para obras futuras. No entanto, nem todas as conquistas resultam apenas em benefícios. A popularização da tecnologia 3D, proposta por Avatar, alavancou a conversão de filmes para o formato. Essa que foi uma alternativa mais barata e rápida para aproveitar o recurso, mas que resultou em experiências que nada aprimoraram o conteúdo da obra em si. Ao invés de propiciar maior imersão, o 3D se tornou uma mera distração, ou até mesmo um inconveniente que em nada justificava o seu uso no cinema, o que resultou na popularidade decrescente e no posterior abandono da tecnologia, algo que pode vir a ser remediado com os próximos capítulos da franquia. Diante de todo o exposto, podemos ver que o diretor James Cameron, apesar de poucos títulos de sua autoria no cinema, foi capaz de realizar grandes feitos ao longo de sua carreira, expandindo os horizontes da tecnologia no cinema e contribuindo para consolidar a sétima arte como uma das mais lucrativas dos últimos tempos. Quanto à sua criação em Avatar, embora seja discutível se esse é o seu melhor filme, não há como negar que a assinatura do autor se faz presente em sua obra, com os principais elementos que compõem a sua carreira de sucesso estando presentes, desde as inovações tecnológicas até o alto potencial de rentabilidade que propiciam a criação de outras produções pelo estúdio, sejam projetos modestos ou blockbusters de orçamentos milionários. Com 40 anos de carreira dedicados ao cinema, James Cameron é, com justiça, um de seus principais expoentes nos tempos atuais, e muito de sua contribuição é encontrado em Avatar, um filme que abalou as estruturas do cinema em seu lançamento, com seu visual e imersão incomparável através do uso da tecnologia 3D. Por essas e outras, o lançamento de sua sequência é tão aguardado, e torcemos para que James Cameron consiga com sua mais nova obra impactar o cinema e romper barreiras, mais uma vez.